Olá, meu nome é Victor, sou monitor do Consórcio de Informações Sociais da USP, o SIS, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de instrução sobre análise de dados com R e a segunda parte de manuseio de dados. Nós já vimos na aula anterior que para criar um dado estruturado, um data frame, como é chamado no R, que é esse dado no formato retangular, com vetores de igual tamanho, nós precisamos usar a função DataFrame simplesmente e reunir os vetores que a gente quer agrupar como um dado estruturado. Deixei aqui um exemplo que nós já vimos. Nós também tratamos sobre como acessar os valores desde quando eles estão guardados em vetores, localizando, né, uma posição específica de um valor, também como guardar aquele valor na memória, e quando esse valor ele está num data frame, né, que tem duas posições, portanto, né, uma posição de linha, outra de coluna. Nós podemos definir dessa forma aqui, que é chamado de subset, né, uma operação de subset, ou também usando o cifrão para acessar as colunas e especificamente uma linha combinando o cifrão com o colchetes. Nós passamos por isso na última aula. Vimos também e vamos retomar com o código de hoje as funções de base para poder olhar para a estrutura do dado que nós estamos trabalhando, também a função de importação do dado. E o que é bastante importante é que vimos os comandos básicos, né? Esses de subset, mas o uso deles para selecionar e filtrar os dados que estamos trabalhando, que estão na memória, do nosso computador. Então, deixei aqui também tinha deixado um desafio, né, para ser feito, para praticar essa parte operacional e básica do R. Esse caminho de selecionar e filtrar a base de dados com as operações básicas de subset. Hoje nós vamos ver um pacote que vem para facilitar a nossa vida e trabalho com ciência com dados, né, com análise de dados, são voltados à ciência de dados. Esse que é bem fundamental na linguagem R, que é o Tidyverse. É um pacote que foi feito num projeto do cientista-chefe do RStudio, Hadley Wickham. Tem imenso material disponível sobre. Nós vimos um pouco, né, na aula sobre funções e pacotes. Hoje nós vamos ver as mais importantes dele, que são as funções de manuseio básico, né, do dado, de seleção, filtragem da base, renomear as variáveis e essa que é muito importante que vai espraiar também para a próxima aula de recodificação. Vamos então ir direto para o R, para abrir aqui um script e começar. Vou colocar aqui aula 06, manuseio de dados com R, parte 2, o meu nome. E aqui já relembrando que é muito importante colocar um cabeçalho de identificação do código, né? Nós seguimos o princípio de que os códigos devem ser interpretáveis para humanos e mesmo para linguagens, para inteligência artificial, né? Entender o que você está operando ali é sempre bom indicar é, do que esse código trata. Então, vou, depois do cabeçalho, colocar um setup. Eu gosto de separar também para organizar o código. Caso vocês não tenham esses pacotes, nunca tenham instalado, é preciso instalar o Tidyverse e o pacote Hill, Packages Hill. Como eu já tenho eles no meu computador, eu vou comentar essas linhas para o R não executar. Eu não quero instalar eles de novo, já tenho na minha máquina. Eu vou só carregar eles na memória para poder trabalhar. Então, library Rio, pegar na minha biblioteca, né, do computador o Rio e o Tidyverse. Lembrando que nós já vimos essas operações na aula de funções e pacotes. Hoje, então, vamos passar rapidamente por ela para importar dados, para trabalhar com essas funções de manuseio de dados. Então, vou importar aqui um dado, guardar ele num objeto chamado MyData. E o dado que eu vou importar é um dado do censo da educação básica. Deixa eu pegar o endereço dele aqui no meu computador. Vou lá no arquivo onde está guardado. Deixa eu espelhar aqui a minha tela para vocês verem o caminho, né? Então, censo de 2023, dados.
e copiar aqui o caminho desse arquivo para colar aqui dentro. Lembrando que o R foi feito para o Linux, né, esse sistema operacional Linux. Então, se vocês, como eu, estiverem com Windows, é preciso inverter a direção da barra, que é diferente nesses sistemas. Eu inverti aqui a direção das barras para ele localizar bem o arquivo e importei o MyData. Então, vamos usar aquelas funções para dar uma olhada nos dados, né, para olhar a estrutura deles. Primeiro, o DIN retorna a quantidade de linhas e variáveis, né, 217.000 linhas, 408 variáveis, e a função structure, que retorna a estrutura do nosso dado. Ela é uma função mais completa, porque além da quantidade de observações, né, e variáveis que ela retorna, também para cada variável o tipo dela, né? Então aqui o número, o ano do censo é um valor inteiro, guarda aqui esses primeiros casos que ela mostra e é, ela é bastante boa porque olha só, a gente já identificou um problema aqui, né? Essa variável nome do estado, ela tá tendo um problema na leitura porque ele não está identificando o acento de Rondônia. Ele está com um encoding, que é chamado, que é essa forma como o computador lê os códigos binários 0 e 1, que não interpreta os acentos. Então vamos mudar o encoding para que ele entenda a codificação dos acentos, importar de novo o dado e usar, deixa eu limpar aqui com a vassourinha. Vou de novo executar o structure para ver como ele está lendo agora. E agora sim, ó, tem Madeira Guaporé, Guaporé e Rondônia também está lendo, portanto, os acentos. Depois de structure, nós também temos o head para olhar ali os primeiros casos da nossa base, né? Como tem muitas variáveis, fica um pouco bagunçado, mas deixa eu fechar aqui a janela para diminuir o barulho. É, nós podemos também usar essa função head combinada com o view, MyData, para que ele mostre aqui para a gente os primeiros casos da nossa base. A gente deu uma olhada dela só para ver como ela está organizada. E como eu sei que está tudo certo, eu sei que eu já vi aqui, conheço essa base também, está bem bonitinha. Vamos direto para funções fundamentais do Tidyverse. Tidyverse. Então, primeiro, eu quero selecionar dessa desse dado original importado as variáveis coentidade, que é o código da escola, TP dependência, que é a dependência administrativa, e quantidade de matrículas da educação básica. Vou salvar em escolas. Pronto. Agora, o meu objeto escolas aqui, eu posso acompanhando no meu ambiente global, né? Ele guarda uma base que tem as mesmas dimensões em termos de linha, mas só com três variáveis que foram as que eu selecionei. Deixa eu comentar isso também, né? Selecionando variáveis. Agora eu vou filtrar. Filtrando variáveis. Filtrar essa base de dados. Vou copiar aqui a mesma estrutura. Como é a mesma estrutura, eu posso copiar. Só muda o meu dado de referência para escolas e a função filter. E vou filtrar só para as escolas estaduais. Então, como eu faço isso, né? Eu defino aqui que TP dependência tem que ser igual a 2, que é o código das escolas estaduais. Como eu sei isso? Pelo dicionário, né? Toda base organizada tem um dicionário de dados, e aí, se a gente pesquisar lá, o código 2 é o código das escolas estaduais. Vou salvar em um objeto chamado escolas estaduais. Escolas ESC. Pronto. Vou de novo dar uma olhada dela aqui no ambiente global. Olha só como mudou a dimensão do nosso dado, né? De 217.000 para 33.000 e alguma coisa, que são só as escolas estaduais, três variáveis que nós selecionamos. Agora, eu vou pegar esse dado, renomeando variáveis, para renomear essas colunas, para deixá-las um pouco mais intuitivas, né? Então, pegar escolas EST, que é a base que eu estou
trabalhando e rename. Vou pegar aqui, copiar de cima as colunas que eu selecionei, colar na função rename. E para cada uma eu vou mudando o nome. Vou colocar um nome alternativo para elas. É IDESC, DEP para dependência administrativa e QT para quantidade. Eu vou reduzir ao mínimo aqui só para a gente ter um bom exemplo. Agora, como a dimensão do meu dado ela está bem menor, eu posso já abrir direto. Clicando aqui no ambiente global, ele vai abrir a nossa base e ela está mais limpa, né? Também a gente chama de limpeza do dado, essa parte mais operacional, de manuseio. E por fim, nós podemos modificar. Então, modificando variáveis usando a função mutate. Então, vou pegar a mesma estrutura, usar a função mutate e modificar as minhas variáveis. O que que é, a gente pode fazer muita coisa, né, dentro da função mutate, tem várias outras funções de transformação, de recodificação das variáveis que entram aqui. E eu vou pegar um exemplo bem simples para a gente partir do mais simples até o é, mais complicado na próxima aula. Então, eu vou pegar um exemplo ridículo, que vai ser a nossa nova coluna, que vai receber QT dividido por 100. Isso não significa nada, mas poderia ter algum significado, né? Se a gente tivesse uma coluna de renda, por exemplo, poderia fazer uma expressão numérica aqui, uma transformação numérica para que a renda fosse deflacionada, por exemplo, né? Considerar a inflação acumulada, essas coisas que economista fica fazendo. Mas eu vou pegar um outro exemplo, que é tamanho, uma nova variável, tamanho ESC, ou melhor, port ESC, que vai usar uma outra função auxiliar ao mutate, que é o case when. O case when é muito intuitivo também, né? O caso quando QT for menor que 1.000, quantidade de matrícula de educação básica menor que 1.000, colocar como pequeno, porte pequeno. Quando o QT for maior que 1.000, porte grande. Vou colocar como exemplo só. E aqui é muito importante que seja bem definido, né, os grupos, porque aqui a gente já estava deixando passar um detalhe que acaba se tornando um erro, né? Porque a gente está pegando só escolas que são menor ou maior que 1.000. As que tiverem, ocasionalmente, exatamente 1.000 vão ficar de fora, né? Então a gente precisa definir, inclusive elas. Então, maior ou igual a 1.000 para pegar as escolas que têm exatamente 1.000 matrículas. E agora, executando, nós temos a nossa base com as variáveis modificadas aqui. Um exemplo ridículo. E essa port ES que foi a que a gente criou. Então, olha só, mas coloco mais de 1.000, grande, menos de 1.000, pequeno, e assim por diante. Na próxima aula, nós vamos tratar, no próximo vídeo, com mais detalhe essa função de modificar, porque ela é bem importante no manuseio de dados. Então, isso é o conteúdo de hoje. Agradeço a atenção de vocês e pedimos sempre a colaboração com o envio de bases de dados e a divulgação do nosso consórcio para que a gente permaneça vivo e atuante, com a disponibilização de dados.